A acentuação no português, então, eu já falei, né, que a gente acentua a exceção da regra, ou seja, a exceção das palavras. A maior parte das palavras, elas não têm acento. Então, toda acentuação é baseada no quê? Baseada na sílaba tônica, na palavra ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona e no final dela. Então, primeiro, vamos ver a acentuação gráfica. Oxítonas primeiro. As oxítonas. Oxítonas eu vou acentuar só 8, certo? Então, sempre é relacionado à sílaba tônica, o acento, tá? E ao final da palavra. Aqui eu vou acentuar só as oxítonas terminadas em O, em A, E, com S ou não. Se eu quiser colocar na ordem, né? A, E e O, tanto faz. Com S ou não, porque o S vai ser neutro, certo? Depois EM e ENS. Tá, então, finais, a gente acentua esses finais. Então, toda palavra que for oxítona no português, terminando em O, em A, em E, com S ou não, EM e ENS, eu tenho acento. Vamos ver. Vatapá. Vatapá. Por que vai ser acentuado? Se eu for pegar a palavra, né? Vatapá. Sílaba tônica é a última, ela acaba em A. Então recebe acento. Depois, com O, a cipó. Cipó. Cipó, a sílaba tônica vai ser a última, é oxítona e termina em O. Se fosse plural, cipós, também seria acentuado, porque o S sempre vai ser neutro. Eu posso ter S ou não. Depois, com E, chalé ou café. Chalé, pode ser. Eu separo. Chalé, sílaba tônica é a última, oxítona termina em E. Se fosse chalés, mesma coisa. E o acento acontece que eu tenho o acento agudo no português, né? E eu tenho o acento circunflexo, a gente chama de chapeuzinho. O circunflexo ele faz o quê? Ele deixa a palavra fechada, né? O E, por exemplo, fica E, o O, né? Fica O. Só é acentuado para marcar a tônica. E aqui fica E, O. Né? Depois eu vou ter a crase para o outro lado, que já entra em outra acentuação diferente. Então, depois com EM, né? Também, parabéns, alguém, também, ou alguém. Se eu for separar, também. Sílaba tônica, bem, não é também, né? Também. A oxítona termina em EM. O mesmo com alguém. Alguém, não é alguém. A oxítona terminando em EM. Fácil. Basta eu pegar os finais, na verdade. E com ENS, parabéns. 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 Sílaba tônica acaba com ENS. Ou vintens, termo que a gente não usa muito hoje em dia, né? Moedas, vintens. Vintens, vintens. Então, oxítonas, só esses finais. Então, as paroxítonas, né? As paroxítonas eu já vou ter vários finais. Por quê? Porque, como eu falei, a gente acentua a exceção, né? E a maior parte das palavras no português, elas são paroxítonas. Então, se é assim, eu vou ter vários casos de exceção. Então, eu acentuo várias, né? Não só 8. Então, eu vou acentuar todos os finais.
finais. Que são compostos por L. Eu tenho fácil, difícil, amável, possível, impossível. Vou ter todas que acabam em N. Tem uma das palavras que a gente mais vê o dia, né, caiu na última prova do INSS, que era glúten, para acentuar. E é uma palavra que a gente vê todo dia, porque tudo que a gente pega aparece contém glúten, não contém glúten, escrito. Então, glúten, né, hífen. Então, paroxítonas terminadas em N, possível. Depois R. Por isso que eu vou acentuar César. Daí acontece o quê? No Brasil, até 5 anos atrás, 6 anos, não havia uma lei para registro. Então, por isso que a gente encontra hoje em dia César, por exemplo, sem acento, Júlio sem acento, Mário sem acento, né, Isis sem acento. Por quê? Porque até 5 ou 6 anos, não sei bem o prazo, não existia uma regra. Então, a gente podia registrar fora das regras gramaticais. Mas hoje em dia não, hoje em dia tu pode registrar um nome somente dentro das regras gramaticais. Ou seja, hoje em dia tu não pode registrar César sem acento. A não ser que vá um juiz pedir uma autorização para isso. Senão todos os nomes seguem a gramática, né, sendo do português. O que a gente vê é um festival de nomes, né, com não acento, com Z em vez de S, independente se vem da Espanha, se vem de Portugal. Então César, mártir. Mártir da confidência. Mártir. Paroxítona termina em R, César. Pois PS. Daí o PS acontece o quê? PS, eu não tenho palavras originadas usadas no português que vão ter o final. PS, né? Psicologia, psicólogo, início assim, sim, mas no final não. São os grupos musculares, né, que são convencionados: bíceps, tríceps, quadríceps, né, fórceps. Então, bíceps, tríceps. Ali no Moodle eu coloquei uma apostila. Só ir lá que dá para entrar e baixar a apostila. Daí eu coloco uma lista grande de palavras ali em cada final. Uma lista bem grande. Depois, final ONS. Normalmente termos ligados à física ou química: elétrons, prótons, nêutrons, ânions, cátions. ONS. São os prótons. Finalizadas em ditongo. Por que eu acentuo calendário, anuário, presidência, ciência, presidência, grêmio? Uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. Então, se eu tiver aqui convivência. Convivência. Termina em ditongo crescente. Ditongo crescente. E é paroxítona. Mesmo com ciência, incêndio, todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Que é o ditongo. Tranquilo? X. Daí eu vou ter o quê? Córtex, látex. Látex, córtex. Por isso que, na verdade, quando a gente pronuncia, né, xerox,
Xerox é uma palavra que ela já foi aportuguesada. Ela vem do inglês, mas foi aportuguesada, né? E a gente fala, na verdade, a gente deveria falar fotocópia, né? Porque Xerox é a marca, que nem champanhe, né? Que o certo é espumante. Então a gente não deve falar faz um Xerox, na verdade, né? Porque a palavra seria Xerox. Xerox teria acento, que seria paroxítona, terminado de tom. Então, na verdade, a gente nem deve utilizar ela assim, deve utilizar só ela no inglês, não aportuguesar. E falar fotocópia, né? Quando quer tirar uma cópia. Então, os hiatos. Vamos ver. A acentuação dos hiatos. Porque eu só tenho uma regra que ela vai sair, tá? Das paroxítonas ou das proparoxítonas, ou seja, sair do final da palavra. Por que eu acentuo saída, Baú, Itaú, Piauí? Porque eu tenho hiatos. O que acontece? Itaú, por exemplo. Por que eu vou acentuar? Sempre que eu tenho um termo e eu tiver um hiato nesse termo, tá? Itaú, e que nesse hiato eu tiver a segunda vogal dele, tanto faz o I como o U, sendo a tônica da palavra, eu vou acentuar. Itaú, eu tenho o hiato, a segunda vogal é o U e é a tônica da palavra. Daí vai receber acento. Por isso que eu acentuo saída. Se eu separar, eu tenho o hiato, a segunda vogal é I e a tônica da palavra. Piauí. Piauí. Baú. E assim vai. Depois, continuando ainda, o M, eu posso colocar junto aqui, UNS, né? Álbum, plural, álbuns, também. Álbum, álbuns. Oi? Sabe que eu estava pensando nisso agora? Então, álbum, álbuns, ou I e S. Eu posso ter o S ou não. Táxi, lápis. Táxi, lápis. Palavra invariável, né? Que não tem um plural. Não existe um lápis, dois lápises, né? Continua lápis. Um lápis, 5 lápis, 6 lápis, etc. Depois, o S, né? Bônus, ônus, vírus. Tranquilo aí? Na verdade, a acentuação é fácil, porque eu tenho que ter um entendimento da sílaba tônica, né? Os finais, na verdade, é assimilar, é aquilo que eu falo, não é bom decorar. A gente assimila. É porque uma coisa que eu noto é que as pessoas, em redações, por exemplo, tá? Nas redações que eu corrijo, eu encontro mais erros de acentuação do que erros de concordância verbal, nominal, do que até erro de pontuação, vírgula, por exemplo. As pessoas erram muito acento. Porque a gente sabe muito sobre acento na parte visual. O que é a parte visual do acento? É aquilo de ver os acentos nos jornais, revistas. Tem várias palavras, por exemplo, música. Música tem acento? Tem. Mas tem muita gente, por exemplo, que não sabe, paroxítono. Sabe? Tu vê no jornal, televisão, etc. Então, tu grava na leitura, exatamente. E antes, todas são acentuadas. Para o paroxítono, não vou encontrar uma que não seja acentuada. Tá? Todas. Todas são acentuadas. Por isso que eu falei que as proparoxítonas são as palavras em menor parte em português. Porque como a gente acentua sempre a exceção da regra, se tu acentua todas as proparoxítonas, significa que são em menor número.
Então, posso colocar aqui algumas físicas que a gente falou. Sábado é uma palavra que sempre traz felicidade, pensar, né? Então, até aí, tranquilo? Então, daqui para continuar na parte ainda de ortografia e acentuação, já vou aproveitar, já ligo a crase.